pessoal, na aula anterior eu teria passado para vocês uma leitura, né, que vocês antecipassem essa leitura. Hoje, por conta do tempo, a gente só vai fazer uma análise dos tópicos do capítulo 4, a complexidade estrutural do ser humano. Olha, você sabe que todo ser vivo é constituído de células. Isso é a teoria celular, né? Os seres, eles têm algumas características, os seres vivos. Eles nascem, eles crescem, eles desenvolvem, eles reproduzem, eles envelhecem e eles morrem. Onde tudo isso começa? Tudo isso começa no átomo. O átomo, que é a estrutura fundamental da matéria, toda matéria é constituída de átomo, vocês vão ver isso posteriormente, e o átomo forma a estrutura das células. Então, um conjunto de átomos formam as células. As células formam os tecidos formam os órgãos formam o sistema, e o sistema todo o organismo. Dessa parte da estrutura e complexidade do ser humano, você analisa que somos partes e essas partes formam tudo. O que é curioso nos seres vivos é que, no nosso caso, os seres humanos, só 10% de nossas células são humanas. O restante desses 90% são formações adquiridas. Então, a gente só tem 10% de material humano no nosso organismo, material celular. E isso já é provado cientificamente. Então, um tecido, ele forma um órgão, como o coração, como a pele, né? Como o estômago e assim por diante. Há uma certa complexidade com relação a isso, porque é um mundo infinito. Do mesmo jeito que você tem lá em geografia uma viagem ao espaço, se entrarmos no nosso organismo, a gente teria uma viagem. Agora, isso microscopicamente. O macro é o cosmo, os gigantes, os planetas, asteroides, as estrelas. E o micro, por exemplo, é o nosso organismo, interior das células. Então, essa constituição, iniciando no átomo, da célula ao tecido, ao órgão, ao sistema e o organismo, no caso o organismo vivo, o ser humano, a gente tem uma estrutura complexa. Então, a célula é a parte fundamental para a existência da vida. E graças aos microscópios, foi que se observou diretamente a formação dessa estrutura, que são os seres vivos, né? Os microscópios, eles foram evoluindo ao longo dos anos, durante a sua história. E é necessário que você entenda que há uma diferença de um ser vivo para com outro ser vivo. Por exemplo, existem bactérias e cianobactérias, umas mais complexas e umas mais desorganizadas. Você entende que esses organismos, eles são interessantes porque eles fazem parte da estrutura da formação da vida. Lembra quando eu falei lá em geografia que a vida ela surgiu no período pré-cambriano há 3,9 bilhões de anos? Então, a vida que surgiu foram bacterianas nos oceanos. Tem estudos provando isso. A maior célula vista a olho nu é o ovo, né? Na próxima aula só teremos ciências, viu? Eu vou fazer algumas experiências, dentre elas com o ovo, para você analisar essa complexidade existente e a fantástica estrutura dele, que é uma célula visível ao olho nu. E com relação aos microscópios, você vai analisar aqui a evolução dele, né? O pai da descoberta do microscópio mais apurado é Robert Hooke, né? Ele passou a analisar essas lentes, né? E identificou que nelas fazia projeção de imagens. E essas projeções, elas passaram a ser estudadas por eles, dentre eles as células, né? Lembra quando eu falei para vocês a teoria celular? Que todo ser vivo é constituído de células? Olha só, para muitos cientistas, um vírus, que a gente está vivendo uma pandemia histórica, né? Um vírus não é considerado ser vivo. Porque ele vai depender de uma célula para a sua sobrevivência. Ele não tem célula, é acelular.
e vai depender de uma bactéria para a sua reprodução. Por isso que algumas pessoas, ao ter o vírus, ele não desenvolve a doença, mas a partir do momento que ele tem muitas bactérias no organismo, né, bactérias prejudiciais, que a gente tem várias, viu? Mas existem as prejudiciais. E as adquiridas, né, num rio poluído, numa área de esgoto, esses vírus vão se multiplicar cada vez mais e criar força, e abaixando assim a nossa imunidade. Você vai analisar que numa cianobactéria, você vê algumas estruturas, né, um nucleoide, né, você vai analisar que ela também tem um citoplasma, vai ter uma membrana plasmática. Essa mesma estrutura contém numa célula animal e numa célula vegetal. E aí? Você vai pesquisar qual a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. Tente fazer essa pesquisa quando você estiver fazendo esse estudo aí, respondendo essas páginas aqui que eu vou passar para vocês. Né? Existe uma diferença entre a célula animal e a célula vegetal. É pouca, mas existe. Tem mais semelhanças do que diferença. Então, a estrutura da célula ela foi analisada, né, primeiramente através de microscópios, né, e se viu que era uma estrutura fantástica. E ao me deparar com esse estudo, a gente analisa o microscópio óptico e o eletrônico. Eles têm uma função de desvendamento do funcionamento de cada organela existente na célula. Organelas essas que nós vamos ver nos capítulos anteriores. Né? Então, cada uma parte da célula, ela tem o quê? Ela tem uma característica de funcionamento, é uma fábrica. A célula, ela funciona como uma fábrica mesmo, viu? Cada uma organela nela existente tem uma função para o bom funcionamento do organismo. Então, do átomo, o conjunto deles forma as células. E as células chegam até a formação do organismo vivo, no caso nós, os seres humanos. Então, como você já fez uma leitura de antecipação do microscópio eletrônico, do microscópio óptico, eu tenho um lá no laboratório, é de 300 vezes a aproximação dele. Tem um antigo lá, obsoleto, né, que é um eletrônico. Eu vou ver se no momento oportuno eu consigo reativá-lo ainda esse ano, para a gente analisar algumas imagens com ele. Né? Essas aulas eu dou lá no laboratório, viu? Eu pego os microscópios, um que eu levei para lá, um já existente e um eletrônico que tem lá, que eu fiquei de reativar. E lá eu tenho algumas lâminas que a gente coleta águas de esgoto e projeta um laser nessa água de esgoto e vê na parede. Não vou fazer isso em casa não, viu? Isso é feito com auxílio de uma pessoa experiente, profissional, com materiais de segurança, que é uma luva, uma seringa, e para fazer esse experimento, né? Mas lá eu utilizo uma lâmina e gosto sempre de utilizar alguma saliva de algum coleguinha, e é a nossa mesmo, né? Para a gente fazer o experimento, a gente faz a projeção lá na parede e a gente faz a projeção também em um vidro, né? Então a célula é uma estrutura fundamental para a formação da vida. Ela é um mecanismo complexo, apesar de ser micro, bem pequenininho. Então, nesse capítulo, você decorre uma leitura para responder um exercício da assinalar. São aquelas questões de vestibular que a gente sempre trabalha, tá certo?